Boa noite, gente. Boa noite. Que bom, ainda bem, vocês estão aqui. Que bom. A graça e a paz. Eu sou o pastor Janderson, né? Sou pastor aqui na Igreja Batista da Lagoinha agora. Há pouco tempo nós nos mudamos, eu, a minha esposa Raíssa e a minha filha Manuela, nosso milagre, né, que Deus nos deu. E já desde o final de fevereiro estamos aqui servindo na Batista da Lagoinha, servindo também no Seminário Teológico Carisma. Né? Tem aluno do Carisma aqui, gente? Ixi, tá vendo aí? Para nós é sempre um prazer poder estar podendo compartilhar a respeito da palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus? Diga, eu amo a palavra de Deus. Então, eu me sinto muito honrado mesmo de poder estar aqui compartilhando com vocês a palavra. Eu confesso que o meu coração queima quando eu recebo essa responsabilidade, porque eu sei que a minha vida, a minha história, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu ainda vier a ser e me tornar, tudo isso só é existente, só é verdade por causa dessa palavra. Essa palavra que mudou, transformou não só a minha vida, mas também a sua vida. E não importa se nós estamos com esse lugar lotado, não importa como que está aqui a coisa, isso não me desanima, irmão, porque nada vai tirar o que o Espírito Santo tem para fazer nessa noite nas nossas vidas. Quem está aqui diz amém? Então, se por acaso você está aí meio que tristezinho, está com essa cara aí de cansado, bora acabar com isso agora, em nome de Jesus, tá? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, se anima, irmão. Fala assim, Deus vai te pegar hoje. Fala igual crente e fala assim, Deus vai te pegar hoje, irmão. E vai mesmo, aleluia. Amém, gente? Então, eu quero, antes de começar a pregar, eu quero te pedir só um favor. Se eu ficar pregando e você ficar olhando para mim do jeito que você está olhando agora, eu vou ficar meio sem jeito. Aí não vai ser tão legal. Mas se você começar a dar glória a Deus, aleluia, começa a falar, tipo assim, não estou entendendo nada, mas aleluia! O que acontece? Você me empolga. E eu já sei, eu me conheço, que quando eu me empolgo, eu prego melhor. Então me ajuda. Você pode me ajudar hoje? Aleluia! Aí, tá vendo? Então me ajuda, que Deus vai sacudir todo mundo aqui hoje. E eu tenho certeza que aquilo que Ele tem para fazer, Ele vai fazer no nome de Jesus. Amém? Pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Mateus. Como eu vou pregar hoje e como eu vou pregar amanhã. Então, eu vou te dizer que hoje eu vou começar a pregação e amanhã eu prego de verdade. Tá bom? Tá bom, gente? A comunicação, tá bom? Amém. Então, hoje eu vou começar. Vou fazer a introdução do que, de fato, eu vou ter para falar amanhã. Então, eu tenho certeza que hoje eu vou te colocar dentro do lugar, dentro de um ambiente, aonde amanhã o céu vai terminar de se abrir. Eu consigo entender pelo meu espírito de que hoje à noite é uma noite onde nós vamos começar a abrir os céus nesse lugar. Glória a Deus. E amanhã isso aqui vai estar tudo aberto e aí eu já não me responsabilizo por tudo que vai acontecer amanhã. Até porque hoje é o meu primeiro culto, então eu tenho que me comportar para conseguir voltar para pregar amanhã, né? Aí amanhã, como já é o segundo, eu não vou vir mais domingo, então eu já venho amanhã, deixo a bagunça instalada e vou-se embora, aleluia. Mas capítulo 4, vamos lá, né? Estou falando demais. Capítulo 4, versículo 1, quem achou diz amém. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos ler o versículo 4 de novo.
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode repetir isso? Eu vou contar até 3 e você vai falar essa parte. Não só de pão viverá. 1, 2, 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Só mais uma vez. Nem só de pão. Glória a Deus. Na verdade, nós estamos aqui nessa noite para poder compartilhar a respeito de santidade, compartilhar a respeito daquilo que somos em Deus, porque quando eu falo de ser santo, eu não estou falando a respeito de algo que está distante de nós. Durante muito tempo nós fomos catequizados de uma forma completamente errada, e tudo isso debaixo de uma influência de pessoas que reproduziam o que ouviam sem ter a noção do que estavam falando. Porque a ideia de que nós temos de ser santos é uma ideia totalmente diferente da ideia bíblica do que é ser de fato santo. A Bíblia fala que ser santo não é alguém que nunca erra. A Bíblia não diz que ser santo é alguém que nunca peca. A Bíblia não diz que ser santo é aquele que é perfeito, não. A Bíblia fala que ser santo, da palavra hágio, significa ser separado. O interessante é que eu não sou santo por aquilo que eu faço. Eu sou santo por aquilo que Deus fez comigo. Colossenses 1,13, a Bíblia fala que Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é que isso quer dizer? A Bíblia está sendo clara, dizendo que nós fomos separados. Fala assim comigo: eu fui separado. Então quer dizer que se você foi separado, você é santo. Porque santo não tem a ver com o que você faz, santo tem tudo a ver com aquilo que Deus fez com você. A questão é que agora que eu sou, eu ando à altura dessa realidade. E porque eu sou, eu vivo a santidade. O que é a santidade? É simplesmente existir sendo santo. Só a irmãzinha ali entendeu. A verdadeira santidade, ela só existe quando eu ando à altura do que eu sou, irmão. Não tem como alguém viver a santidade sem ser santo, porque santidade é realidade que apenas santo vive. A questão é que santo é o que Deus te tornou, santidade é o que você produz diante disso. Santo é tudo aquilo que Deus fez com você, Ele te tornou santo. Mas a santidade, a Bíblia fala que eu produzo, porque sem ela ninguém vai ver a Deus. Então nós estamos diante de duas realidades, de duas expressões totalmente distintas. Eu sou santo porque Deus me tornou, mas a santidade eu produzo, porque eu, como santo, eu sou capaz de viver a santidade. A questão é que santidade tem tudo a ver com aquilo que você sabe a seu respeito. Santidade é uma realidade que eu só vivo se eu me conheço em Deus. É impossível alguém viver a santidade sem ter identidade. Vou falar de novo, é impossível alguém viver a santidade sem entender a sua verdadeira identidade. Nós sabemos que no mundo de hoje tudo está muito bagunçado, esculhambado, pervertido. Eu ia usar uma expressão baiana aqui, que eu sou baiano, mas eu tenho medo de vocês pensar que é pecado, então não vou falar não. Mas o negócio está tudo virado. E nós hoje temos que entender que a melhor maneira de nós vivermos a verdadeira santidade é olhando para aquele que é a nossa maior referência de santidade. Não existe outra forma de nós vivermos o Evangelho se nós não olharmos para a pessoa certa, se nós não enxergarmos a referência correta. E nós sabemos que homens são falhos, mas existiu um que foi perfeito. E esse um que foi perfeito, ele é o teu, ele é o meu modelo. O apóstolo Paulo entende tanto isso que ele fala: ei, me imitem, sabe por quê? Porque eu estou imitando o perfeito. Não tem como nós vivermos a essência do Evangelho, quer seja o aspecto que for, se nós não estivermos de olho em Jesus e queremos viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou, ser como Jesus foi, fazer o que Ele fez. Irmão, não tem como viver o Evangelho, seja ele qual for o aspecto,
se nós não olharmos para Jesus e querermos imitar a Jesus. A verdadeira santidade está em conhecer a sua identidade. Jesus viveu a santidade porque Jesus sabia quem ele era. E para você viver a santidade, você precisa saber quem você é. Não adianta você querer viver uma realidade que você desconhece sobre você. Não adianta você querer produzir algo que você não sabe que você é capaz de produzir. Não adianta você querer andar à altura de alguém que você não sabe que você é. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai nos alinhar à sua vontade, ao seu coração, para que nós possamos andar à altura daquilo que Ele nos chamou para andar, daquilo que Ele nos criou para andar, daquilo que Ele nos estabeleceu nessa igreja, nessa cidade para andar. Quem está comigo diz amém. Amém. Então nós temos que entender isso. Não existe santidade sem identidade, as coisas caminham juntas. E a nossa maior referência de identidade se chama Jesus. E eu quero te introduzir em tudo isso, porque como eu falei, eu vou começar a pregar amanhã, hoje é só a introdução. Quem está aqui comigo diz amém? Vou pregar só amanhã, mas hoje eu quero entrar na tua cabeça. Hoje eu quero entrar aí no teu entendimento, não porque eu quero, não, mas é porque a palavra ela tem que preparar o caminho para que amanhã, meu irmão, você vem aqui e você já vem preparado. Já não passa maquiagem, já não sei, se for a prova d'água que aguenta as coisas, passa, se não for, é melhor não vir para não passar vergonha, né? Vai que o vaso está aqui hoje, amanhã, né? O profeta de Deus aí, né? Aleluia. Deus é bom, né? Aqui dentro mesmo tem que estar, irmão, vai procurar onde? Tem que procurar aqui dentro mesmo. Aproveita aí, já olha para o lado aí para ver quem está dando glória a Deus e aleluia, né? Que por aí você já tira a média das coisas. Mas vamos cá. Então, olhando para Jesus dentro desse aspecto, nós vamos perceber um fato que nós acabamos de ler. A Bíblia está dizendo que Jesus, depois que ele foi batizado nas águas, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois de tudo que aconteceu lá no Jordão, a Bíblia fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, para que ele fosse tentado. Fala assim comigo, tentado. E a Bíblia diz que quando Jesus sai dos 40 dias de jejum no deserto, o diabo aparece para Jesus. Teologicamente falando, até hoje existe um conflito, se isso foi de verdade no físico, ou se isso foi no espírito, como o diabo atua hoje na vida da gente, porque o diabo não aparece para você, pelo menos creio eu que não, né? Se ele aparece é outra conversa, mas você sabe que toda a tua tentação é no teu espírito, é no campo do reino espiritual, os pensamentos, as ideias, as sugestões. O diabo não aparece, mas você sabe muitas vezes que ele está ali perto te tentando, e durante muito tempo existe esse conflito. Foi pessoalmente ou foi no espírito, como é com a gente? Eu não sei, porque a Bíblia não diz. E se a Bíblia não diz, eu não vou ficar perdendo tempo querendo entender. Está vendo aí? Então eu não preciso entender isso, eu só preciso entender que aconteceu. E aconteceu no nível onde existia um diálogo entre as duas partes, ao ponto de o diabo olhar para Jesus e falar assim: aqui, se tu és o Filho de Deus mesmo, então transforma essa pedra em pão aqui, come. Só que Jesus, ele olha para o diabo e Jesus dá a resposta que nós repetimos 3 vezes, quando ele fala: ei diabo, deixa eu te explicar uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive do que Deus fala. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive daquilo que Deus falou a respeito dele. O homem vive daquilo que procede, daquilo que sai da boca de Deus. Jesus, ele está estabelecendo um padrão. Jesus, ele está estabelecendo uma verdade que serve para nos libertar nessa noite. Sabe que verdade? É que não existe vida, não existe essência, não existe santidade, não existe evangelho se você não sabe o que Deus fala ao teu respeito. Porque você não vive do que teu pastor fala. Você não vive do que eu falo, nem do que teu líder, nem do que teus pais falam. Você vive daquilo que Deus fala a teu respeito. E sabe o que é que tem acontecido dentro da igreja? É que Oséias profetizou há muitos anos atrás que o povo de Deus perecia porque faltava uma coisa. O que era? Conhecimento, irmão.
Sabe o que é que tem destruído a igreja? Sabe o que é que tem feito a igreja não viver a santidade? É não conhecer quem é em relação a Deus. Aleluia! Aleluia! Um dia perguntaram para João Batista: quem que você é? Aí está lá João Batista: tu és o Cristo? Ele: não, sou não. Tu és Elias? Tu é qualquer coisa? E João Batista: não, rapaz, tá doido, não. Então me diz quem tu é. Elias responde assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Pastor, está isso na Bíblia? Não, irmão, eu só estou... Né? Porque ele fala assim: eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. A resposta de João Batista poderia ser qualquer outra, mas ele fala: eu sou o que a Bíblia disse ao meu respeito. João Batista, filho de sacerdote, então deveria ser um sacerdote. Durante toda a história de João Batista, ele cresceu sabendo, cresceu, se tornará um sacerdote. A família de João Batista olhava para João Batista e dizia: você vai ser um sacerdote. Os amigos de Joãozinho falavam com ele: Joãozinho, quando você crescer, você vai ser sacerdote. Que honra, cara. Toda a vida, todo o tempo, durante toda a sua história, João Batista cresceu, e todos os meios determinavam aquilo que talvez estava predeterminado para ele, aonde todos olhavam e diziam: você será um sacerdote, porque você é filho de sacerdote. Então os pais deles diziam isso, os avós deles diziam isso, os amigos deles diziam isso, os pastores deles diziam isso, os mestres da sinagoga diziam isso, todas as pessoas diziam: você será um sacerdote. Mas quando João Batista cresce e perguntam quem ele é, a resposta dele é: eu não sou o que os meus pais disseram que eu ia ser, eu não sou o que os meus amigos disseram que eu iria ser, eu não sou o que o mundo determinou que eu seria, eu sou o que Deus já disse a meu respeito, e eu não abro mão dessa identidade. João Batista foi até o final da sua história agarrado na identidade que ele tinha, e ele não tirou a identidade que ele tinha de uma viagem, ele tirou daquilo que Deus disse ao respeito dele, porque o homem não vive de qualquer coisa, irmão, só existe vida se nós soubermos o que Deus fala ao nosso respeito. Tem crente aqui nessa noite, amém? Então nós temos que entender que não existe nada em nossas vidas se eu não sei quem eu sou em relação a Deus. Por que tem muita gente dentro da igreja batendo cabeça? É porque não sabe quem é em relação a Deus. Por que tem muita gente dando trabalho para o pastor de jovem, para o líder de jovem? Essa raça que Deus já me libertou, graças a Deus, que Deus me libertou e hoje está contigo, filho, vai-se embora. Esse dia eu estava pregando no culto de jovem, no congresso, lá no estado do Pará, mais de 3 mil jovens reunidos das igrejas lá. Cheguei lá, e aí o pastor, aqui é o pastor Janderson, ele já foi pastor de jovem. Eu levantei o dedo e falei assim: só uma informação, e graças a Deus, Deus me libertou. Irmão, eu falo assim brincando, lógico, mas por que eu estou falando isso? É porque hoje em dia os jovens querem ser muitas coisas. A cultura do nosso país hoje, diante da realidade que está vivendo, é que nós temos que ser qualquer coisa, e nós estamos buscando ser tudo, menos o que Deus disse a nosso respeito. E quando nós tentamos ser o que Deus não disse sobre mim, nós batemos cabeça, nós damos trabalho, nós não respeitamos a liderança, muito menos a Deus. E aí cabe a quem a responsabilidade de tentar trazer esse povo para perto? São os homens que Deus colocou na frente. Mas tudo gira em torno da tua identidade, tudo gira em torno daquilo que você é. E nós temos que aprender com Jesus, irmão. Jesus, ele, assim como João Batista, ele sabia quem ele era. Jesus, ele não tinha dúvida da sua identidade. Porque você vai perceber que durante 30 anos da vida de Jesus, me desculpe a forma que eu vou me expressar a partir de agora, mas eu já estou me sentindo à vontade, então agora eu vou entrar com força. E eu te peço um pouquinho de calma, que no final você vai entender de tudo que eu estou te falando, amém? Amém. Olha para a vida de Jesus, até 30 anos de idade, quem que Jesus era? Fala para mim. Gente, Jesus, ao olhar da sociedade, não era ninguém. E eu quero te apresentar um evangelho que talvez eu considere como verdadeiro. Porque a gente viaja.
Nós aprendemos com a Igreja Católica que Jesus, quando era criança, naquele filme Jesus, ele encontrou um passarinho morto no meio do caminho, ou foi com as asas quebradas, eu não lembro. Mas ele pega, quando criancinha, aquele passarinho. Aí ele olha para o céu, alisa o passarinho, daqui a pouco, o passarinho sai curado. E aí a ideia que nós temos é que Jesus sempre foi do jeito que nós conhecemos. Mas aqui, isso é mentira. A Bíblia fala que o primeiro milagre, a primeira aparição pública, a primeira realidade espiritual que Jesus manifestou, foi lá naquele casamento em Caná, e ele tinha 30 anos. Se aquele foi o primeiro, é porque antes não teve nenhum. Porque quando nós olhamos Jesus até os 30 anos de idade, a Bíblia vai nos dar no mínimo 3 referências. A Bíblia vai dizer que, no máximo, que um dia ele se perdeu e foi encontrado dentro da sinagoga. As outras referências foi de quando ele foi apresentado e de quando ele nasceu. Fora a quarta, que diz que ele crescia em graça, estatura e conhecimento. Não existe mais nada que a Bíblia fala sobre Jesus até os 30 anos de idade. A questão é que Jesus era uma pessoa comum como todo mundo, até os 30 anos de idade. Porque se você souber, se você entendesse um pouco a respeito disso, Jesus era um nome tão comum quanto João, Pedro, esses nomes que a gente tem hoje aqui no Brasil. Todo lugar que você vai tem um João. Todo lugar que você vai tem um Zé. Na época, todo lugar que você ia tinha Jesus. A questão é, qual que é a diferença? É que enquanto Jesus tinha até 30 anos, não tinha diferença nenhuma. Quem é Jesus? Não, Jesusinho, filho de Zé, carpinteiro. Galera, vamos, não sei se tinha peão na época, né? Mas vamos brincar de peão. Não, chama Jesus. Que Jesus? Não, Jesusinho de Zé, o carpinteiro. Jesus era uma pessoa normal como você, como eu. Jesus era um homem comum. Ué, pastor, para com isso, o senhor está falando heresia. Não, então rasga a Bíblia. Porque Filipenses 2,5, a Bíblia fala que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de toda a sua glória, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, e por causa disso Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. A Bíblia fala que ele nunca deixou de ser, mas quando ele veio, ele abriu mão da glória dele, irmão, ele andou na terra como homem. Caso contrário, o evangelho não poderia ser evangelho, porque um Deus pedir para eu andar como ele seria injusto. Imagina Deus olhar para mim e falar assim: ei, eu sou Deus, tu é homem, mas eu quero que você faça as mesmas obras que eu fiz e obras ainda maiores. Injusto. Mas por que Jesus nos iguala a ele? É porque antes dele querer nos igualar a ele, ele se igualou a mim. Antes de Jesus querer me igualar àquilo que ele era, ele veio e se igualou àquilo que nós éramos. Hebreus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, a Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote que possa compadecer de nós, mas ele, Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, quando homem, ele assumiu esse papel para nos representar, e a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Você sempre vai ver na Bíblia que Deus sempre vai falar que nós fomos criados para sermos feitos à semelhança dele, mas a Bíblia fala que quando Jesus veio para a terra, ele veio à nossa semelhança. Ele veio à nossa semelhança e foi tentado em tudo. Aí no capítulo 5, a partir do versículo 7, você pode anotar a referência e ir lá depois para ver se eu estou falando heresia. No versículo 7 a seguir, ele vai começar a falar que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta clara de interpretação de português. Só aprende aquele que? Fala comigo, gente. Não sabe, irmão. Então tu está me dizendo, pastor, que Jesus era desobediente? Não estou dizendo isso. Eu só estou falando que ele aprendeu em um momento da vida dele o que era obedecer. Por que ele aprendeu naquele momento? É porque a gente não sabia. Ué, pastor, o que é isso? Está na Bíblia? Está lá. Hebreus 5, vai ler. E que mesmo ele com súplicas e orações clamou e pediu algo a Deus. E Deus olhou para ele e falou assim: ei, não.
A Bíblia está dizendo que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e quando pediu algo para Deus, Deus olhou para ele e falou assim, ó, não. Deixa eu até abrir um parênteses para você. Se Jesus, que é Jesus, ouviu o não de Deus, quem tu pensa que é para querer ouvir sim sempre? Aleluia. Tem muita gente por aí dizendo que Deus responde todo tipo de oração. Aonde que está isso na Bíblia? Irmão, se você ora contra a vontade de Deus, não existe essas artes de demônio, de oração, de feitiçaria. Igual um dia eu estou numa reunião de oração, uma irmã chegou para mim, chegou na reunião e falou assim, olha, eu conheço um homem que pediu um carro para Deus e Deus não queria dar o carro para ele. Mas ele pediu, Deus foi deu o carro na primeira curva de uma viagem, ele morreu, não tinha nem um mês com o carro. Por que morreu? Porque pediu um negócio que Deus não queria, insistiu, Deus deu e matou ele. Oxi, misericórdia. Eu falei assim, gente, cadê Deus nessa história que eu não consigo ver? Você está aqui comigo, gente, amém? Nós precisamos entender que não é tudo que eu peço para Deus que Ele vai me dar, não. Agora, tudo aquilo que é de acordo com a vontade dEle, Ele vai liberar sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Antes, aquele que se aproxima de Deus tem que saber de duas coisas: que Ele é bom e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, irmão. A vontade de Deus de dar é muito maior do que a tua habilidade de pedir. Se tu gosta de pedir, Deus gosta de te dar muito mais. A questão é que quando você pedir algo que não é de acordo com a vontade dele, assim como Jesus, você vai ouvir um não. Mas pastor, Jesus pediu uma coisa que não era da vontade de Deus. Pediu, gente. Lá no Getsemane, ele olhou para o pai e falou assim, pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus olha para ele e fala assim, não. Não. Aí Jesus olha e fala, então, que seja feita a tua vontade. Olha a expressão de Jesus. A vontade de quem estava sendo feita? Do texto. De quem, gente? De Deus. Porque qual que era a vontade de Jesus naquela hora? Não é pecado não, irmão. Pode falar, é a Bíblia que está dizendo. Naquele momento ele não queria mais. Ele tinha noção do que iria acontecer com ele, gente. Jesus, ele veio e todo o sentimento que você tem estava nele. Ele veio como homem. Ele sabia o que estava esperando por ele, e ele viu a situação e falou, pai, não! Só que Deus olha para ele e fala, você sabe que você foi para ir para isso, então continua. E ele fala, então tá bom, vou na tua vontade. Sabe o que é isso? Isso é um homem se dobrando e se colocando diante de Deus, ao ponto de entender que sua vontade diante da vontade de Deus não é nada. Só que eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando de Jesus. O negócio é que nós não temos o costume de olhar para Jesus assim. O costume que nós temos de olhar para Jesus é o Jesus que fala, vai em paz, a tua fé te curou. É o Jesus que a mulher do fluxo de sangue toca e é curada. O Jesus que andou sobre as águas. O Jesus que fez coisas extraordinárias. A gente só quer olhar esse lado glorioso e glória a Deus. Se está na Bíblia, temos que olhar. Mas temos que olhar alguns lados que nós muitas vezes não olhamos e anulamos o Evangelho por causa disso. Porque se Jesus não fosse homem, não existiria Evangelho. João 1,14. Amém. Está vendo? Coisa mais linda do mundo. Está vendo? Até a Manu já está nos glória a Deus. Deus, João fala, João 1,14. E o verbo. Quem que era o verbo? João 1 fala. No princípio ele era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo que foi criado por intermédio do verbo. Porque sem ele nada do que foi feito se fez. Quem que é esse verbo? É Deus. Ele era Deus. Nunca deixou de ser Deus, ele é Deus. O negócio é que um dia o verbo se encarnou. João 1,14. E o verbo, Deus se fez carne. Deus, na sua grandeza, se limitou a ser um homem como você é hoje. E habitou entre nós e vimos a sua glória. A questão é que a glória que foi vista não foi a glória do verbo. A glória que foi vista foi a glória do verbo na carne.
O que isso quer dizer? É que pela primeira vez na história, a terra viu um homem cheio da glória de Deus. Um homem. Quem é Jesus? Jesus, filho de Zé, carpinteiro. Só que Jesus crescia em graça, ok, crescia em tamanho, ok, mas ele crescia em conhecimento. Aquilo que tem destruído muita gente foi o foco do crescimento de Jesus. Porque para muitos o foco de destruição é o não conhecer. Como Jesus conhecia, então ele não foi destruído. Porque enquanto muitas pessoas se convertem hoje e já querem ir para o ministério, Jesus falou, antes de ir, eu tenho que aprender sobre mim. E aí nós vamos entender a Bíblia aqui de uma forma bem clara e bem específica. Porque nesse momento, nós vamos ver um menino crescendo e se tornando um homem. Mas até os 30 anos, nada aconteceu na vida de Jesus. Com 30 anos, ele vai no Jordão. No Rio Jordão, João Batista olha para ele e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus fala, me batiza. João, está maluco? Eu que tenho que ser batizado por você, você está querendo me batizar? Aí Jesus olha para ele, bora logo que a gente tem que cumprir o quê? A palavra. A gente tem que cumprir o que Deus falou, João, então vamos fazer de acordo. A preocupação de Jesus não era viver, a preocupação de Jesus era cumprir o que Deus disse ao respeito dele. Mas como que alguém tem a preocupação de cumprir o propósito de Deus na sua vida, de viver a santidade, de viver essas realidades? Sempre que eu sei sobre o que Deus fala a meu respeito, eu vou andar à altura dessa realidade. E aí a Bíblia diz que ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre Jesus e enche Jesus do Espírito. E a Bíblia fala que a partir desse momento que ele é cheio do Espírito, ele começou a bagunçar. Ele começou a fazer a vontade do Pai, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, ele começou a curar, ele começou a libertar. Mas perceba que até os 30 nada disso aconteceu, e depois dos 30 tudo aconteceu. Sabe por quê? A diferença é que até os 30 Jesus era Jesus, e a partir dos 30 ele se chamou Jesus Cristo. Como assim, pastor? É porque a gente pensa que Cristo é o sobrenome de Jesus. Eu sou o Janderson Moura. Aí você tem o seu sobrenome, né? O Felipe Hipólito. Cada um aqui tem um nome. Aí a gente olha para Jesus e fala, Jesus Cristo. O que é? Não, que nome legal, né? Jesus Cristo. Mas será que Maria era Maria Cristo? José Cristo? Irmão, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é uma expressão messiânica do Velho Testamento, que significa o ungido. Até 30 anos de idade, quando falavam de Jesus, o que era Jesus, o filho de Zé? E depois dos 30, Jesus Cristo. Quem que é Jesus antes? Jesus. E agora? É ungido. Aquele que veio para livrar o homem do pecado. Ele é Jesus, o Cristo enviado, o Messias. E o que mostrou para a humanidade que ele era o Cristo? É porque naquele dia somente sobre ele o poder do Espírito veio, e o Espírito Santo ungiu para que ele pudesse cumprir o seu propósito. E depois daquele momento Jesus voltou em lugares normais da sua vida, mas com uma diferença. Antes ele era só Jesus, agora ele era o Cristo. Lucas 4, ele entra na sinagoga e ele lê Isaías 61:1, e a Bíblia fala assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar libertação, para pôr em liberdade aqueles que estavam presos e oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus talvez já tinha lido esse texto por várias vezes, mas agora, depois dos 30 anos, que o Espírito Santo desceu sobre ele, a Bíblia diz que ele termina de ler o livro, devolve o livro, senta e diz, hoje, essa palavra que eu acabei de ler se cumpre, porque eu sou esse ungido aí, ó. É por isso que o texto a Bíblia vai rasgar, Mateus 10:38, Atos 10:38, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, curando e fazendo bem, e restaurando toda a sorte de enfermos.
Tudo que aconteceu na vida de Jesus depois dos 30 é por causa da unção, porque antes ele era uma pessoa comum. Só que, deixa eu te assustar mais um pouquinho, que vocês estão com as caras de assustado. Jesus não nasceu com um dispositivo dizendo que ele era o Cristo, não. Porque a gente pensa que Jesus, quando tinha 1 ano de idade, ele já sabia de tudo. Falava assim, ai Deus, vou crescer mais um pouquinho, mas já eu apareço, tá? Não, irmão. Jesus, ele não teve um dispositivo, porque nenhum homem na terra tem esse dispositivo. Jesus, ele cresceu como homem, e é isso que a Bíblia diz. A questão é que ele cresceu em conhecimento. O que isso quer dizer? É que quando Jesus lia a Bíblia, ele se enxergava nela. A identidade de Jesus não veio instantânea do céu. Puf. Jesus descobriu a identidade dele com base naquilo que Deus falava a respeito dele. Só que Deus não desceu do céu e falou, ei, acorda, todo dia de manhã para ensinar um pouquinho. Não. A Bíblia fala que Jesus cresceu em conhecimento. Então Jesus conhecia a Bíblia. E sabe o que é que chama mais a minha atenção? É que a resposta de Jesus no texto que nós lemos é justamente essa. Eu não vivo de pão, eu vivo do que Deus disse sobre mim. Porque o foco de Jesus é mostrar que ele era quem ele era, porque ele olhava para a palavra e sabia quem ele era. Imagina Jesus, com 12 anos de idade, lendo Gênesis 3,15. Aí ele está lendo assim, ó, quando Deus está falando com a serpente, porém inimizade entre ti e a serpente, entre você e a mulher, entre a tua descendência e a descendência da mulher, e o descendente da mulher. Ele fala assim, o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, mas tu vai ferir o calcanhar dele. Aí Jesus provavelmente era um cara inteligente. E aí Jesus vai interpretar o texto. Espera aí, Deus está falando assim, com o diabo, ó, vou colocar inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Entre a descendência da serpente e o descendente, singular, da mulher. Este descendente vai ferir a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o calcanhar dele. Traduzindo para o original em hebraico, porque essa palavra descendente no original é semente, que na verdade é sêmen. Deus está dizendo, do sêmen da mulher vai vir um homem. Ele vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir o calcanhar dele. Ferir o calcanhar, morte de cruz. Esmagar a cabeça, triunfo. Jesus está sendo anunciado lá no Éden. Deus está falando de Jesus. Vai vir um descendente da mulher. O negócio é que a mulher não tem a capacidade de produzir em si uma semente, muito menos de gerar algo nela sem a participação de um homem. Só que Deus disse lá no início que além de ser sobrenatural, ia ser sem participação do homem, porque a semente vinha da mulher. Imagina Jesus entendendo isso, falando assim, mãe, vem cá. A senhora já me contou essa história, mas eu estou lendo aqui na Bíblia, vem aqui. Está dizendo aqui que vai vir de uma mulher, sem homem no negócio, e ia nascer esse menino. Esse menino ia ter esse calcanhar ferido, mas ia esmagar a cabeça dessa serpente. Mãe, eu já ouvi a senhora me contando várias vezes como que eu nasci. Me conta de novo. Aí lá vai Maria, filho, eu estava um dia em casa, era noivo de seu pai. Nós nunca tivemos nada, eu era virgem. E do nada, apareceu um anjo. E falou assim, salve agraciada. E aí ela falou assim, o anjo falou, eu olhei para o anjo assustado, porque eu não sabia que saudação que era essa. E o anjo falou assim comigo, eu vim aqui para te dar um recado, adiantando o lado, presta atenção. Eis que de você vai nascer o menino. E esse menino vai vir de você, e você vai dar o nome dele de Jesus, porque ele está vindo para livrar o homem do pecado.
Só que mas eu olhei para ele, filho, e falei, mas anjo, eu não conheço homem nenhum. E o anjo falou, e nem vai precisar, porque descerá sobre ti o poder do Espírito, e esse poder te envolverá, e há de ser que esse ente nascerá de você. Aí Jesus falou assim, então eu nasci sem participação de homem. Mãe, eu sou esse cara que a Bíblia está falando. Aí Maria, Aí Jesus faz outra pergunta, mãe, onde que eu nasci? Filho, você nasceu no estrebaria, né? Assim que fala o nome daquele negocinho que tinha o jumentinho, a manjedoura. Aí ele fala assim, eu nasci numa manjedoura, mas mãe, olha o que a Bíblia está dizendo, que esse homem aqui, ó, ele também ia nascer numa manjedoura, perto de jumentinhos. Mas mãe, eu morei no Egito há algum tempo, sim filho, Deus mandou a gente para o Egito, e depois Deus falou, agora pode voltar. Ué mãe, mas diz que esse homem também foi para o Egito, mas Deus falou que de lá ele chamaria esse homem. Jesus, ele ia lendo a Bíblia, irmão, e ele ia se enxergando nela. Jesus, ele ia olhando para a palavra e falava, mas mãe, isso tem tudo a ver com aquilo que eu sou. Tudo que essa Bíblia aqui está dizendo, está falando sobre a minha história de vida, será que sou eu esse homem? E Jesus começou a entender quem ele era, ele começou a ler textos como Isaías 9,6, e um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e príncipe da paz, e ele falava assim, sou eu. Ele começou a ler Isaías 53:4, porque verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi traspassado por nossas iniquidades e moído por nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu imagino Jesus olhando e falando, meu Deus, sou eu. Ele tanto sabia quem ele era, que na sinagoga em Isaías 61, ele fala, ei, esse texto fala de mim, eu sou o Cristo. Sabe o que é isso? É um Jesus homem que aprendeu quem ele era pela palavra. Só que aí, irmão, quando ele é batizado nas águas, que ele entendeu quem ele era, Deus abre o céu. Por que Deus não falou quando ele era novo? Por que Deus não rasgou o céu e disse, tu és meu filho amado, quando ele era novo? Simples, é porque nenhuma revelação vem do céu sem que antes você se enxergue na palavra. Estou aqui, e você fica com essa cara aí olhando para mim? Irmão, eu estou te apresentando o Evangelho, mais nada. E calma que eu estou falando de santidade. É que eu só estou introduzindo a introdução de hoje. Daqui a pouco eu começo a pregar, hoje, para depois de amanhã. Mas presta atenção, Jesus só olhava para a palavra e se enxergava. Então Deus abre o céu e Deus fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Agora Jesus, além de conhecer a palavra, ele ouviu Deus falar. Só que aí agora eu entro no texto que nós lemos e eu quero começar a pregar. De verdade. Porque a Bíblia diz que quando Jesus sai dali, o Espírito conduz ele ao deserto. E depois de 40 dias, Jesus vem para ser tentado por Satanás. E aqui é o X de tudo que eu quero te falar nessa noite. Porque quando o diabo chega para tentar Jesus, o que está acontecendo no texto que nós lemos? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, no deserto, não é isso que o texto diz? Tem como colocar o texto aqui de novo para a gente? Por favor. Mateus 4:1. Quem está comigo aí diz glória a Deus. Aleluia. Quem está me entendendo diz aleluia. Aleluia. Então foi conduzido, gente, presta atenção nisso aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Volta, deixa lá. Existe um propósito aqui. Porque Jesus não foi tentado à toa, ele foi levado para isso. E quem iria tentar? O diabo. Aonde? No deserto. Continua agora. 2. Por favor. Obrigado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito. Está o quê? Não entendi. Está escrito. Não sou eu que estou te dizendo, Satanás. O que eu vou... Quero orar por você. Oh, aleluia. Fale com Deus nessa noite. Fale com o Pai nessa noite. Se coloque diante dele com aquilo que você sabe que você é. Mas aprende a se rasgar diante dele. Fala a verdade para ele. Fala: Pai, eu não tenho sido nada disso. Pai, eu estou sentindo que eu estou perdendo a minha identidade. Eu estou sentindo que a minha essência está indo embora. Eu estou sentindo que o que eu vivia antes parece que eu já não consigo mais viver hoje. Pai, não permita que tudo isso vá. Restaura em nós nessa noite, Pai, a tua identidade. Fale com ele. Oh, aleluia. Arabate. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser ficar de pé, fique de pé, fique à vontade. Eu quero que você tenha um momento com o Pai, é você e o Pai, só você e Ele. Se lance nos braços dEle. Se lance nos braços dEle. Se lance nos braços dEle. Faça a sua oração nessa noite.